Oi, coração! O vídeo de hoje é pra você que é dessa corzinha meio amarela aqui como a minha. Ei, vem pra cá, pardos! Eu estou muito mesmo interessada no filme que vai estrear agora em abril nos Estados Unidos, Nina Simone. O filme vai estrear e a crítica já tá assim detonando, geral, por causa do casting, especificamente por causa da atriz que representa a Nina Simone, Zoe Saldanha. Gente, o que tava na cabeça dos produtores e diretores desse filme quando a contrataram? Não por ela, não pela atriz que ela é excelente atriz, é ótima. Mas é aí que entra o caso. Essa questão do ser um negro de pele mais clara, sendo privilegiado. Tem outras atrizes maravilhosas que realmente têm as características muito mais aproximadas da Nina Simone. O que pegou muito mal nisso foi o fato dela usar uma base, uma maquiagem muito mais escura do que o tom de pele dela e também usar uma prótese no nariz, gente. Porque ela tem os traços finos, a Nina Simone não tem. Ficou feio. Por causa disso, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu já estava interessada nessa questão do colorismo e tudo mais, até porque eu já passei por esse processo de autoconhecimento, mas um reconhecimento do que eu realmente sou. Desculpa. Então, eu fiquei analisando e pesquisei várias coisas e também vi o vídeo do Caio da Jujute, que também passou e tá passando por isso. E eu pensei, gente, o que tá acontecendo? Vamos falar algumas coisinhas então neste vídeo. Minha mãe é negra e meu pai é branco. E meu pai é branco espanhol, aquele espanhol branco do cabelo preto e olho azul. Meu pai era assim. E minha mãe sempre foi daqui, brasileira, beleza. Eu tive muito mais contato com a minha família materna a vida inteira, porque a família do meu pai toda é da Espanha e a gente nunca viajou para lá com ele por questões financeiras mesmo. Toda a minha família materna é negra. Minhas primas são lindas, são negras lindas. E eu cresci com elas, apaixonada por elas. E eu me lembro, né, minha madrinha também comenta isso, que tudo eu falava, eu quero igual Kelly, eu quero ser igual Kelly. Tudo era igual Kelly, igual Kelly, igual Kelly, igual Kelly, que é a prima com que eu cresci como se ela fosse minha irmã, né? E eu me lembro de um dia que nós fomos para uma cachoeira e eu tava sentada no ônibus do lado dela. E assim, ela é magrinha e eu sempre fui isso aqui, eu sempre fui assim. E já pequena, eu já tinha essa coisa, eu comecei, eu quero ser igual Kelly. Eu quero ser, por que eu não sou igual Kelly? Mas eu estava me referindo ao biotipo, né? Eu devia ter uns 5 anos. Só que eu não via só o biotipo. Eu sabia, eu percebia que existia uma diferença entre nós duas, mas a questão cor nunca foi importante até que eu cheguei na escola. Naquele período que eu não sei se é final da educação infantil ou se já é o ensino fundamental, eu não sei muito bem, mas eu só sei que eu aprendi na escola que eu sou parda. E quando chegou nessa fase de entender na escola que eu era de uma cor pardo, o que é pardo? Como assim pardo? Gisele, pardo é pardo. Ah, bege, café com leite. Lembra quando a gente brincava de café com leite quando era pequena? Quer dizer, acho que era de pique-tá, pique alguma coisa. O que era café com leite? Eu acho que a gente ainda se prevalece inconscientemente desse lance do café com leite. Pensa bem. Nós, pardos, sofremos um preconceito que ninguém tem ideia. Porque a gente aceita tudo muito fácil. Falou, tá falado. Acabou. A gente sempre aceitou porque a primeira definição para pardo que aparece quando você busca é o resultado do casamento entre brancos e negros. Pardo significa
branco encardido. É uma cor intermediária entre o branco e o preto. A gente aceita por causa disso, mas enquanto cor, pardo significa sujo. Eu fui crescendo um pouquinho, começaram, não, é mulatinha, aquela mulatinha. Eu, mulatinha. Aceitei também, achando que eu tava posando de bacana. Ei, a gente sempre aceita. Lá fora, brasileiro, negro, mestiço, assim, meio amarelado, assim, mulata. Gente, mulato é o pior adjetivo para você dar para alguém. A palavra mulato é de origem espanhola. Gisele. Olha que coisa interessante na minha história, né? Colonização espanhola. Esse termo era usado muito nas colônias das Américas. E era um termo muito pejorativo, porque era a forma como os senhores, como os brancos, se referiam aos filhos das escravas, que tinham filhos dos seus senhores. Então aquela geração era chamada de mulato, de uma forma extremamente pejorativa. Mas nós, enquanto pardos ou mulatos, aceitamos com tranquilidade, porque a gente só se apega ao que é bom. Por exemplo, filhos gerados de brancos com negros. E tá beleza. Portanto, eu comecei a questionar muito na minha vida esse pardo. Eu nunca entendi como cor, porque eu achava muito estranho, pardo. Não tinha lápis de cor, não tinha nada, não tem tinta dessa cor, pardo. Põe bege, pérola, não, pardo. É meio amarelado, meio cor de burro quando foge. Exatamente. Mulato vem de mula. Mula é o quê? Mula é o resultado do cruzamento de um burro com uma égua. Gera um filhote híbrido. Híbridos não se reproduzem, então, ou seja, eles só servem como tipo burro de carga mesmo, e depois de determinado tempo eles são simplesmente jogados fora. Então, quer dizer, a gente aceitou outro adjetivo pejorativo, se achando o rei da salada. Se a gente se apegar a essa história, é exatamente cor de burro quando foge. É chocante? É sim, chocante. Eu também me deparei com esse choque. É como a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente. Mas isso é para tudo na vida. É para tudo, gente. Não é, sabe, é para tudo. Pensa bem. Ah, mulato. Tu fica se achando o rei da salada e, pô, tá mal. Tem um brinquedo da minha filha que quando ela erra, tá mal, hein? É isso aí mesmo, tá mal, hein? Falei, caramba, gente. Eu comecei a avaliar muito a minha vida e fui percebendo várias coisas. E eu sempre fui muito crítica comigo mesma, porque eu sempre tive uma busca muito grande em ser melhor. Eu sempre quis, não é ser melhor que o outro, é ser melhor como indivíduo, ser melhor como pessoa. Ser uma pessoa que gera paz, uma pessoa que leva luz. Eu sempre questionei muito isso. E sempre pesquisei muito, me aprofundei muito nas coisas. Cresci com esse negócio, depois da escola, do negócio de pardo, fui crescendo. E quando eu tinha 13 anos, uma tia minha, prima do meu pai, veio de Sevilha para cá, pro Brasil, e ela queria muito reencontrar meu pai. Meu pai ficou muito ansioso com a visita dela, ficou muito feliz porque fazia um tempo que ele não ia para a Espanha, ele ia muito raramente. E ele estava muito feliz, minha mãe estava super tensa, tinha que deixar a casa toda arrumada, ninguém podia mexer em nada. A casa tinha que estar aquele brinco, minha mãe estava super tensa porque ela iria chegar lá e a gente morava num bairro bom, então seria fácil, né, o acesso dela, tudo seria tranquilo. E foi assim mesmo que ela chegou. Meu pai todo feliz, foi recebê-la na calçada, né, e tal. Ah, entra! Então eles entraram. E quando eles entraram na sala, estávamos eu, minha mãe e meu irmão.
E quando ele entrou, o sorriso dela desconstruiu. Ela foi super gentil, foi super educada, mas não ficou nem meia hora dentro da nossa casa, né? E eu eu fiquei super frustrada, porque eu já estava imaginando eu chegando na escola contando aquele fato com os cabelos esvoaçantes, meio Beyoncé, sabe? Eu já estava me vendo assim. Falaríamos em espanhol e várias coisas aconteceriam de bom. Finalmente eu poderia ir para a Espanha. Que legal conhecer toda a minha família europeia. Mas não, ela foi embora. Quando ela desceu pra voltar pro carro, meu pai a levou até o carro e tudo. Quando chegou no carro, ela falou: Antônio, volta, volta pra Espanha e tudo, volta pra Espanha, volta pra Espanha. E meu pai falou: não, eu já tô aqui no Brasil há muito tempo, já sou cidadão brasileiro, já tô bem enraizado aqui, não quero voltar. Mas aqui é pobre, é um país pobre. Sim, mas a gente já me adaptei à cultura, não sei o quê, né? Aí ela falou assim: você tem família lá. Aí meu pai falou: eu também tenho família aqui. Então ela disse: mas eles são negros. Eles estavam falando meio espanhol. Meu pai, apesar de ter crescido aqui no Brasil, ele nunca perdeu o sotaque. Eu acho que eles falavam muito espanhol quando era bebê, então ele sempre teve aquele sotaque rebuscadíssimo, totalmente, sabe, um sotaque muito forte. Então, para nós que convivíamos com ele, era fácil entender aquele espanhol meio português misturado, né? Era tranquilo. E quando a gente ouvia outro espanhol conversando com ele, a gente entendia, porque a gente estava acostumado com a linguagem. Mal sabia ela desse detalhe, então, né? Ela não se atentou para isso. E ela falou isso. Estávamos nós três na varanda da minha casa, olhando para aquela cena e ouvindo o que ela estava falando. Ela foi embora e quando meu pai voltou para dentro de casa, ele estava bem constrangido e minha mãe já estava assim. Ela só virou para ele: somos pretos, né, Antônio? E ele tinha um jeito muito engraçado. O que você faz? Meu pai falou: sim, sou negros, mas sou minha família. Entonces, falei: Entonces, só tem um detalhe, né? Como eu falei, eu sempre tive uma busca incessante por mim mesma, a fim de que eu seja melhor, né? Eu tô sempre passando por uma lápide, tô sempre na mesa do oleiro, sempre, sendo quebrada, sendo amassada, sendo cortada, sempre porque eu quero ser melhor. Então eu busco isso e eu pesquiso, eu me reafirmo, eu me empodero. É assim que a gente tem que ser, eu acho. Pelo menos eu pratico isso na minha vida, é o meu mantra. Quero ser melhor e ponto, acabou. Então, aquela mulher não sabe como que ela foi assim usada por Deus para me abençoar. Porque quando ela falou: mas eles são negros, aquilo veio como uma flecha no meu coração. E eu falei: eu sou negra. Muito obrigada. Muito obrigada. Era tudo que eu precisava ouvir. A partir daquele dia, tudo começou a fazer sentido na minha vida. Tudo! Eu fazia parte da banda da escola. Eu acho que fiz parte da banda uns 3 anos. E num desses anos, eles trocaram o maestro. E o maestro que entrou era um rapaz jovem. Não sei, devia ter uns 20 e poucos anos. E nós da banda, a maioria, tinha muito menos de 15 anos, né? Teve uma cena que eu nunca me esqueci na minha vida. Um rapaz negro, né? Ele não era da minha turma, mas ele era da banda. Ele tocava tarol e ele errou o compasso. E ele que dava o ritmo, né? Ele que dava o ritmo. E como ele errou, todo mundo errou, né? E o maestro veio em cima dele
com todo tipo de ofensas, o chamando de macaco, de preto, de ladrão, de pobre, de tudo quanto é tipo de coisa. Aquilo acabou com o nosso ensaio, porque ninguém mais depois daquilo conseguia se concentrar. Eu acredito que muita gente ficou com medo do maestro, né? Porque ele foi muito agressivo. Mas nas palavras, né? Ele chegou perto do rapaz, mas ele nem chegou, não encostou no cara. Mas não precisava. Não precisava. Aquilo acabou comigo. Eu quis sair da banda. Eu cheguei em casa chorando e eu me lembro direitinho desse dia. Foi muito horrível. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe tudo que tinha acontecido e que eu queria sair da banda porque eu não queria mais olhar pra cara daquele maestro. Eu não queria mais olhar. O rapaz simplesmente abaixou os olhos e não falou nada. Ele ficou assim. E o cara aqui falando um monte de coisa e ele assim. Ele não se defendeu. Ele não falou nada. Aquilo então que me doeu muito, porque se ele tivesse falado, se ele tivesse levantado a cabeça, de repente algum dos argumentos que ele fosse usar faria toda a diferença para aquele cara calar a boca. Mas não, ele não se defendeu. E aquilo me doeu muito, 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 muito. Eu fiquei arrasada. Eu sou negra de pele clara. Sim, eu gozo de alguns privilégios que quem é mais escuro do que eu não tem. Só que isso me reafirmou. Eu sei de onde eu vim. Aqui em casa, minha filha é pequenininha, meu marido é branco, mas a gente sabe muito bem que eu sou negra e eles mesmos falam. Porque minha filha tá nessa fase: mamãe, de que cor você é? Papai é amarelo, eu sou rosa e você é cinza. Ela sempre me chama de cinza, não sei porquê. Ela tá nessa fase de cor, então tudo pra ela é cor. E eu achei interessante que um dia meu esposo explicando pra ela esse negócio de raças, né? Não, papai é branco, você é branca, mamãe é negra. Mamãe é negra? É, mamãe é negra. Que cor que é negro? Aí ele foi falando, ó, o negro é o marrom, o negro é o preto, o negro é esse daqui, um tom meio de bege mais ou menos. Ah, tá. Eu pesquisando essas coisas na internet e eu vi o Caio com esse dilema e agora a Zoe Saldanha, eu tô com uma pena dela total, eu tô com pena dela. Ela já foi para as redes sociais defender o posicionamento dela como atriz, está representando um ícone negro, especialmente para os Estados Unidos. Então, ela tá fazendo todo carinho, ela já se pronunciou de várias maneiras nas redes sociais e nem a família da Nina Simone quer saber de ouvir dela. Nada. Porque até eles ficaram contra isso. Aí eu fico pensando, gente, é o mesmo fruto. É o fruto da intolerância, é o fruto da indignação, é o mesmo fruto dos dois lados. Aí eu vi também, né, pesquisando, veio tudo, né, e vi uma vez, lembrei de uma vez que o Neymar, né, foi questionado numa entrevista. Poxa, você não ouviu o pessoal, acho que em Barcelona, eu acho, né, gritando, urrando, macaco, como macaco, quando você pegava a bola, você não ouviu? E ele disse, não ouvi não, mas também não sou preto, claro que você é negro. Olha pra você, olha pra mim, nós somos da mesma cor, cara, café com leite, qual é? Eu não posso fazer isso, porque é uma questão muito pessoal, você tem que se descobrir nesse universo. A questão do colorismo realmente é muito forte na nossa sociedade, de uma forma geral. Realmente, nós dessa cor, gozamos de alguns benefícios por sermos de uma cor mais próxima do branco. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte, nós não somos tão claros para ser branco e nem tão preto para ser negro. Isso não é legal também, porque a gente fica em cima do muro. A gente tem que ter um posicionamento. E o nosso posicionamento não tem que ser no grito ou gerando o mesmo fruto, como o caso da Zoe Saldanha, que realmente eu tô com pena dela, porque ela é parda. Ela é negra de pele clara, que nos Estados Unidos eles realmente se reconhecem como negros, mas tem traço fino, como a Beyoncé, que também é negra de pele clara. Mas não é por causa disso que eles não se defendem, não é por causa disso que eles não se acham negros. Eles são. Mas nesse caso específico da Nina Simone, realmente tinha outras atrizes, tem outras atrizes, que têm as características muito mais próximas do que a Nina Simone tinha. Nariz largo, pele mais escura. Então, gente, vamos dar valor a quem tem valor na hora que tem que dar.
Naquele momento, nesse momento especificamente do filme, realmente o casting devia ter sido mais bem planejado. Eles tinham escolhido uma outra atriz para ser a personagem principal. Só que ela não conseguiu combinar a agenda. Então a segunda opção deles era a Zoe Saldanha, mas várias questões foram levantadas depois disso. E quantas outras não são levantadas na nossa vida constantemente? Faz como eu faço. É um exemplo, né? Você pode fazer do jeito que você quiser, eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha experiência de repente pode servir para você se reanalisar. Deixa eu pensar melhor se eu posso fazer diferença, se eu posso segurar a onda, se eu posso vestir a camisa, se eu posso gerar mudança aonde eu estiver, somente com um posicionamento. Às vezes não precisa nem ter discurso, basta ter um posicionamento. Deixe-se ser lapidado, deixe-se ser moldado de novo, porque toda vez que a gente passa por essa remodelagem, por essa desconstrução e essa reafirmação, surge sempre uma pessoa melhor, surge sempre um indivíduo com mais consciência de si e do ser humano de uma forma geral, porque nós somos todos iguais. Infelizmente, ainda nessa sociedade, a cor grita e nem sempre a nosso favor, ou então nem sempre a favor do outro. E a gente tem que se colocar mais no lugar do outro. A gente precisa ter essa conexão mais tênue com o ser humano. A gente precisa disso. O vídeo de hoje é esse. Se você é pardo, esse vídeo foi pra você. Se você não é pardo, também foi pra você. Então aproveita e dá um like. Ainda tem muita coisa que a gente pode discutir nisso. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você pensa. É um tema muito amplo para se debater. Não dá para eu falar várias coisas, eu usei alguns exemplos que me trouxeram à memória realmente a necessidade de tocar nesse assunto e trazer a minha experiência que talvez possa contribuir. Essa é a intenção. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.